Olá, muito obrigado por você nos acompanhar aqui. Quero falar rapidamente sobre a guerra no Oriente Médio. No final do século XIX, a Europa passava por uma crise relacionada ao autoritarismo. No embalo dessa crise, surge o movimento sionista. E a tese desse movimento sionista, que tinha por líder Theodor Herzl, a tese consistia em criar um Estado para Israel. Porém, esse Estado não poderia ser criado em qualquer lugar. Tinha que ser criado na região do povo palestino. Enfim, nos anos de 1940, o debate estava muito forte na criação do Estado de Israel. E também falava-se em criar um Estado palestino. 1948 é criado o Estado para Israel e o Estado palestino não é criado. Temos que observar que o Estado para Israel foi criado na região que pertencia aos palestinos. Há séculos pertencia ao povo palestino. Outra coisa que nós temos que observar: quando a ONU permite ou aprova o surgimento do Estado de Israel, a ONU vai lá e separa, divide a região. Porém, olha só que canalice. Porém, 54% vai para Israel e 46% para quem já era dono da terra. 46% para o povo palestino. O que acontece? O mundo árabe não aceita. O mundo árabe não aceita isso. O que acontece? Estoura uma guerra naquela época, em 1948. Essa guerra durou um ano. E essa guerra foi vencida por Israel, porque os Estados Unidos estavam ali participando dessa guerra, apoiando. Quando termina, eu disse aqui que Israel tinha ficado com 56%, né? 54%. Já não era mais 54%. A guerra termina e Israel assume mais de 70%. O povo palestino fica apenas com 20 e poucos por cento daquela terra, daquela região. E por causa dessas coisas, aconteceram guerras e guerras e guerras por causa de uma falta de zelo, de cuidado da ONU. Deu-se muitos conflitos e sempre esses conflitos Israel vence por ajuda dos Estados Unidos, por ajuda da Europa. E sempre que terminam os conflitos, Israel vai lá e ocupa mais um território. Passado todo esse tempo, Israel já tem cerca de 90% da região. Mediante isso aí que eu estou dizendo aqui, eu quero deixar a pergunta no ar. Como que o Estado da Palestina vai ser criado? Porque é complicado. Porque será que Israel vai devolver esses 40%?
Porque Israel foi tomando, foi tomando, foi tomando. Hoje o povo palestino só controla 10%. E uma parte desses 10%, se não me engano, é Gaza, é isso. Agora, como criar o Estado? Fala-se aí, tem que criar, sim, eu também concordo, tem que criar. Mas Israel tem que devolver a outra parte, a porção de terra que foi levada. Porque se não for assim, não tem como ter conversa. E passa-se ano, vai passando, vai morrendo gente de lá para cá. Já foram milhares e milhares e milhares de pessoas que morreram. 90% dos palestinos, 10% ou menos do povo que vive em Israel. Então, sabe, é uma desigualdade muito grande. É uma desigualdade muito grande. A terra sempre foi do povo palestino. A União Europa, eu vou falar União Europa, mas o Reino Unido com os países da Europa quiseram dar um lugar lá na África Oriental, para Israel construir, lá na Uganda, cerca de 15 quilômetros quadrados para construir o estado deles lá. Um lugar bom, eles foram lá, visitaram, aprovaram o lugar. No final, falou que o lugar era um lugar perigoso. E não quiseram. Bom, mas eles foram lá e ocuparam a terra dos palestinos e só vem tomando, vem tomando. E o que nós estamos vendo aí, olha só. E Gaza? Mas, pessoal, olha o o Walid Raba vai falar a respeito. Ele é especialista, ele domina esse assunto. Vamos ver? Daqui a pouco a gente volta para comentar e finalizar. Israel é um regime de apartheid, reconhecido como tal por já são seis relatórios da ONU. Relatórios de todas as grandes organizações internacionais de direitos humanos que descreveram mais do que isso. Descreveram agora, a ONU há 3 meses, descreveu que Gaza é uma prisão a céu aberto. Todos esses relatórios descreveram mais uma coisa que se deu pouca atenção, que Gaza vive uma situação análoga à de campos de concentração. Gaza é uma população sitiada há 17 anos. Toda a sua juventude e toda a sua infância nunca saiu deste território. Esta população de 2,2 milhões de habitantes, 73% dela é refugiada. Portanto, ela não ataca Israel, ela retorna à Palestina. Ela retorna às terras que lhe foram roubadas de 47, quando iniciou a limpeza étnica em 18 de dezembro, a 51, na chamada limpeza das fronteiras. Esta população de Gaza, de 2,2 milhões, tem, em média, 4 horas diárias de eletricidade. Imagine isso para hospitais, centros de saúde, para a indústria, para a panificação, para a indústria de farinha, para a indústria de ração para os pequenos animais. Esta população não tem aeroporto porque foi destruído o aeroporto construído com o dinheiro da União Europeia. Esta população não tem porto porque o porto, quando em construção, foi destruído por Ariel Sharon em 2000. Esta população, segundo relatórios da ONU, para água potável, tem 90% dela imprópria para consumo humano. Mais de 90% dessa população não tem saneamento básico. 56% dessa população é desempregada. Desculpe. 75% na juventude. Esta população de Gaza não pode ir ou vir. Esta população vive o não espaço, o não existência humana e o não direito. A ocupação à distância. Um experimento social genocida à distância. Um processo de limpeza étnica metódico.
É isto, esta é a grande moldura. Israel é responsável por tudo isso. E a comunidade internacional também, por não aplicar o direito internacional. Tudo isso, apartheid, limpeza étnica, experimento social genocida, bloqueio, refugiados, muro do apartheid, foram fechados só neste ano mais de 100 poços artesianos na Cisjordânia. É isso aí, pessoal. Bom, ele disse tudo. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós não podemos admitir isso. Tudo o que ele disse é apoiado pela Europa, pelos Estados Unidos. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. O Estado palestino tem que ser criado. Porém, nós temos que discutir como. Será que Israel vai abrir mão do que eles tomaram, ou conquistaram, ou roubaram? Será? Fica aí a pergunta para a nossa reflexão. Eu acredito que não. E, infelizmente, muito sangue ainda vai rolar. Infelizmente. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal. Preciso da sua ajuda. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.